Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Mistérios Curiosos. E hoje vamos fazer mais um especial do mês. Um dos temas que eu queria abordar faz tempo aqui no canal. A lenda do Minotauro. Você com certeza já deve ter ouvido falar dessa lenda. Já deve ter mesmo ter assistido o Sítio do Pica-Pau Amarelo, que aborda um pouco mais sobre isso. A suposta lenda do famoso labirinto, onde muitos temiam encontrar com o próprio Minotauro. E eu vou descrever aqui cada detalhe dessa lenda bem interessante e que faz parte de toda a nossa história, beleza? Roda a vinheta. Bom gente, você já deve ter escutado muitas lendas de inúmeros monstros. E essa é mais uma da mitologia grega. Pois esse é bem popular justamente porque descreve um grande monstro com aparência metade humana e com a aparência metade de um touro, que seria o Minotauro. Sendo que essa história já é dita por mais de 1000 anos, justamente propagada de boca em boca e descrita em inúmeros livros antigos. E quem começou a propagar essa história é um autor romano chamado Ovídio. E essa suposta lenda de um labirinto onde tinha esse monstro acabou sendo erguida pelo rei Minos de Creta e que foi projetada pelo arquiteto Dédalo e seu filho. Bom, e para quem não sabe, esta lenda já tem um pingo de verdade, justamente porque inúmeros labirintos próximos desta região foram identificados como sendo o desta história antiga. Embora não existam provas contundentes da existência do Minotauro, muito menos que desmintam essa tal especulação, pois no decorrer da história, quem finalmente mata o suposto Minotauro é o famoso herói ateniense chamado Teseu. Bom, o termo chamado Minotauro, ele vem de uma adaptação pelo nome Minos, que seria a tradução de teoricamente um touro. Então originalmente ele era considerado como uma criatura mística e que acabou sendo alimentada essa cultura justamente por ser um monstro e que fazia parte da cultura popular local. Bom, eu vou colocar um vídeo bem resumido aí para que vocês possam conhecer um pouco mais dessa história. Minos reinava sobre a ilha de Creta e era descendente de uma linhagem muito distinta. Ele era filho da princesa Europa com Zeus. O deus se transformou em um touro branco e assim conseguiu sequestrar a donzela, levando-a para a ilha de Creta. O casal teve 3 filhos, Minos, Radamanto e Sarpedão, que herdariam a ilha de Creta. Minos se sobrepôs a seus irmãos e tomou a coroa da ilha de Creta para si. Esta ilha se localizava em uma rota estratégica no Mediterrâneo. Isto gerava grandes lucros para o reino, vindo do comércio com diversas nações. Minos faz uso dessa grande riqueza acumulada para construir o grandioso palácio de Knossos. Para isso, ele recebe a ajuda de um genial arquiteto e inventor ateniense. Seu nome era Dédalo. Apesar do desenvolvimento trazido por seu governo, Minos ainda era um rei contestado. Bom gente, a cultura romana e grega ela possui inúmeras histórias e inúmeras adaptações. Então isso acaba virando uma espécie de mitologia, justamente porque essas histórias elas são muito fantasiosas. E muitas delas são muito difíceis de serem explicadas nos contextos atuais. Justamente porque apresentam seres altamente distintos, diferentes e de propagações curiosas. Então eu vou contar aqui um pouquinho mais da história, desde o início, como tudo isso começou. Bom, para quem não sabe, Creta ela é uma ilha e foi governada pelo rei Minos, justamente após uma disputa com seus próprios irmãos. E neste período eles acreditavam em inúmeros deuses e que Zeus era o deus de todos. Como eles acreditavam em inúmeros deuses, o rei Minos ele decidiu solicitar a Poseidon que enviasse um sinal para que ele pudesse governar essa ilha. E acabou lhe enviando um suposto touro branco, que seria basicamente como se fosse um sinal da aprovação do seu reinado. E segundo ele, este touro deveria ser sacrificado justamente para agradecer aos seus deuses. Porém o rei Minos não decidiu
ele acabou não sacrificando esse animal. E a deusa Afrodite, como forma de castigo, decidiu puni-lo. E fez com que a mulher do rei Minos, ela se apaixonasse por este touro. E por incrível que pareça, de acordo com essa lenda, a mulher deste rei acabou copulando com este touro branco. E supostamente o filho desta relação incrível acabou gerando um ser totalmente diferente, chamado Minotauro. Para consolidar seu poder, Minos pede ajuda dos deuses. O rei ora ao deus Poseidon para que ele lhe envie um touro para ser sacrificado em honra ao deus dos mares, e assim mostraria que os deuses estão do seu lado. Poseidon concorda, e do mar surge um magnífico touro branco, tão belo quanto o touro que Zeus se transformou para sequestrar a Europa. Minos fica maravilhado com o porte do animal e decide juntá-lo ao seu rebanho como um touro reprodutor, e assim criar uma raça de gado de qualidade superior. E opta por sacrificar um touro comum de seu rebanho, no lugar do touro de Poseidon. Isso enfurece o deus dos mares, que havia dado aquele animal para ser sacrificado para sua própria glória. Poseidon não deixaria tamanho desrespeito aos deuses escapar impune. O deus faz com que o touro se torne um animal furioso e indomável, causando danos ao reino de Minos. Mas sua vingança ainda não estava completa. Com a ajuda da deusa Afrodite, Poseidon faz com que Pasífae, rainha e esposa de Minos, se apaixone pelo touro. A rainha tenta se aproximar do belo touro, que rejeita o flerte de Pasífae. Enlouquecida pela paixão pelo animal, ela exige que Dédalo a ajude a seduzir o grande touro. O criativo inventor tem uma ideia inusitada. Ele cria uma réplica de uma vaca feita em couro e madeira, com um compartimento onde se alojaria Pasífae. E assim a rainha conseguiu consumar a união com o touro de Minos. Desta abominável união nasceu o Minotauro, uma criatura meio homem e meio touro. E de acordo com essas histórias, este suposto ser acabou crescendo e virando uma espécie de um monstro. E como ele era resultado de uma espécie não natural humana, entre o homem e um animal selvagem, segundo consta a história, ele não tinha qualquer forma de alimento, simplesmente comer homens, ou até mesmo a carne humana. Então o próprio rei Minos decidiu solicitar que Dédalo, um arquiteto local, fizesse uma espécie de labirinto onde ele colocaria esse suposto ser justamente para poder cuidar deste local. E esse labirinto ele era localizado próximo do palácio do rei Minos. O nascimento da atroz besta trazia muita vergonha ao rei Minos, pois a criatura era a prova viva da traição de sua esposa. A rainha criou seu filho enquanto era apenas um bebê, mas conforme o Minotauro crescia, sua índole bestial e violenta não mais podia ser contida. Assim sendo, o rei Minos ordena que Dédalo construa um grande labirinto, onde seria aprisionado o terrível Minotauro. O labirinto passou a ser a morada do abominável Minotauro, e lá ele era alimentado à base de sacrifícios humanos, até a chegada do herói Teseu. E se você for analisar, o Minotauro ele vem sendo feito através de inúmeras artes deste período. E então muitos artistas da época, eles desmistificavam o próprio Minotauro como um ser altamente horrível, com cabeça de touro e parte humana. E se a gente for analisar desde o período clássico até o Renascimento, o Minotauro aparece como temas de diversas histórias, principalmente as que descrevem esse suposto labirinto. E a história mais difundida desde então seria do autor chamado Ovídio, e que era um autor romano e que supostamente essas histórias se propagaram até chegar na Idade Média, onde então descreveram várias situações de como seria esse animal. E foram feitas inúmeras ilustrações para tentar apresentar como seria este Minotauro. E muitos deles começaram a fazer algumas montagens que seriam totalmente diferentes do que as outras pessoas imaginavam. Seria uma pessoa com chifres, ou um touro com cabeça de humano. Então ela fugia um pouco mais da realidade e da aparência clássica.
Depois de inúmeras guerras com Atenas, o rei Minos ele decidiu mandar para o labirinto. A cada 9 anos ele enviaria 7 rapazes e 7 donzelas para que o Minotauro pudesse devorá-las. E quando se aproximava da data da próxima viagem desses jovens até o labirinto, um jovem príncipe chamado Teseu, ele acabou se oferecendo para assassinar esse suposto monstro. E por incrível que pareça, o rei Minos teve uma filha chamada Ariadne, que acabou se apaixonando por Teseu. E ela acaba ajudando ele a se deslocar pelo labirinto. Como é que ele fez isso? Usando um novelo de lã. E isso ajudou ele a marcar o caminho durante o labirinto, justamente para que ele não precisasse mais se perder e fazer caminhos errôneos. Então o príncipe Teseu, justamente com a espada de seu pai Egeu, acabou encontrando com o famoso Minotauro. A monstruosa criatura encontrará seu fim. Mas qual é o motivo do novelo? Mesmo que mate a criatura, sem um guia jamais conseguiria sair de tão intrincado labirinto, e lá pereceria. Por isso, eu segurarei a ponta do novelo, e você irá desfiando enquanto percorre o labirinto, e assim saberá o caminho de volta e poderá retornar para mim. Teseu adentrou o labirinto com os demais jovens, e enquanto caminhava, um rastro de lã era deixado para trás. O labirinto era escuro e assustador. A tensão era absoluta. Por vezes era possível ouvir o bufar da criatura que estava à espreita. Manchas de sangue tingiam o chão e as paredes do labirinto, mas Teseu, sem medo, estava confiante que não seria seu sangue que iria colorir o chão vermelho. O Minotauro surge e, por meio de um ataque surpresa, tenta ceifar a vida do herói. Contudo, a agilidade de Teseu permite que ele se esquive de golpe após golpe da fera. O contra-ataque do herói é devastador, e com apenas um golpe, Teseu conseguiu abater a fera. O jovem herói e seus companheiros de jornada seguem o barbante até a saída do labirinto. Lá, Ariadne, com os olhos cheios de lágrimas, aguardava seu amado. Teseu e Ariadne se beijam calorosamente. E acaba liderando outros atenienses que estavam perdidos no labirinto para fora. E com essa espada que ganhou de seu pai, ele acabou matando o famoso Minotauro. Só que o príncipe Teseu fez um trato com seu pai que se ele saísse do labirinto, ele levantaria as velas brancas dos seus navios. Porém, isso não ocorreu e o pai Egeu acabou pensando que seu filho havia sido morto pelo Minotauro e cometeu suicídio no mar. E qual mar era esse chamado? Hoje é mais conhecido como Mar Egeu. Desolado, o jovem parte rumo a Atenas. Devido à tristeza pela separação, Teseu se esquece de hastear as velas brancas. O rei Egeu, que aguardava ansiosamente o retorno de seu amado filho, ao ver o barco retornar com velas negras, sente um aperto profundo no coração. A angústia do rei era tão grande que ele saltou do alto dos rochedos rumo às águas. O mar, que serviu de túmulo para o rei, passaria deste dia em diante a ser chamado como Mar Egeu. O que deveria ser um retorno triunfante se tornou um evento melancólico. Mas agora toda a Ática louvava Teseu, o jovem herói que matou o Minotauro e que agora reinava soberano sobre Atenas. Bom, se a gente for analisar todo esse embate aí, desde Teseu com o Minotauro, ele foi descrito diversas vezes em inúmeras histórias. E ela foi muito bem representada pela arte grega. E se a gente for analisar pelos contextos atuais, as ruínas do Palácio de Minos, elas foram encontradas e todas as estruturas dos seus palácios e do seu reino foram descritos, porém nenhum labirinto foi encontrado. E o que mais assustou os pesquisadores é a quantidade de inúmeros aposentos que foram encontrados nesses palácios, sendo que muitos estudiosos sugeriram que o próprio palácio do rei Minos poderia ser esse labirinto de tão grande que ele era, pois era muito fácil das pessoas se perderem ali.
essas histórias gregas, elas são muito bem contadas justamente para explicar um fato, uma lenda, um acontecimento e até mesmo o nome de algumas coisas. Então existe uma grande interpretação por trás de tudo isso, sem qualquer tipo de fator concreto que comprove a existência desse suposto monstro. É uma história bem interessante. Muitos estudiosos defendem essas lendas justamente pelo fato que explicam alguns rumores históricos da região de Creta. Bom, uma explicação histórica deste mito, ela explica o seguinte: que Creta era uma das principais potências econômicas da região e também cultural do mar Egeu. E à medida que as cidades de Atenas começavam a pagar tributos a Creta, e um desses tributos eram consideradas mulheres jovens e adolescentes que eram enviadas para Creta, tinha o destino final de ser uma espécie de tributo a alguns deuses, ou seja, esses jovens eram sacrificados. E essas cerimônias elas eram realizadas por um sacerdote bem idoso e que era utilizado uma espécie de uma máscara de ouro. E muitos desses acontecimentos explicam algo relacionado a esse suposto Minotauro. De acordo com o tempo, como a Grécia acabou se tornando independente, justamente a história acabou sendo modificada de acordo com o tempo, justamente para poder se distanciar desses acontecimentos de sacrifícios humanos e da consciência religiosa de inúmeras pessoas, pois muitos deles acreditavam justamente na força de inúmeros deuses do mar, do submundo, de todos os deuses como Zeus. Então eles eram uma espécie de povo politeísta que teriam vários deuses. Outro fato bem curioso e interessante é que no período quando a gente era criança existia o sítio do Pica-Pau Amarelo. Eu sou da época que passava a primeira versão, que era muito bem contada na TV Cultura e especificava muito bem as histórias do Minotauro e outras lendas também explicadas por Monteiro Lobato. Então foi uma história bem interessante que eu acabei colocando aqui para fazer esse especial. Eu achei muito legal. A mitologia é algo muito interessante de ser estudada, mas é muito trabalhoso para você tentar entender alguns termos antigos. Muitos deles estão em latim, então é uma linguagem bem complexa de você poder estudar, justamente pela dificuldade de você interpretar alguns acontecimentos. E a gente não consegue definir o que é realmente real do que é uma fantasia, pois inúmeras lendas elas são muito bem explicadas justamente utilizando metáforas. Muitas delas explicam alguns acontecimentos dos dias de hoje, mas metaforicamente falando são algumas figuras de linguagem que são muito difíceis da gente entender. Futuramente eu pretendo abordar algumas outras histórias aí que especificam um pouco mais sobre algumas lendas que explicam alguns acontecimentos antigos que são relacionados também à mitologia. Então quem sabe no próximo vídeo eu não conto um pouquinho sobre a história de Rômulo e Remo e a fundação de Roma. É uma história bem interessante. Quem sabe eu não falo sobre isso no próximo vídeo. Nesse especial eu tentei abordar aqui um pouco mais sobre essas histórias, tentando trazer alguns fatos bem interessantes sobre a lenda do Minotauro. Poucas pessoas eu acredito que tenham ouvido falar, mas é sempre bom a gente relembrar algumas histórias antigas justamente para poder conhecer e quem sabe tentar entender a explicação de alguns outros acontecimentos de fora da nossa realidade, não é mesmo? Então, espero que vocês tenham gostado do vídeo, um especial que eu tentei trazer aqui o máximo de informações para vocês. Se você tem alguma sugestão aí de melhoria no canal, gostaria de ver algum tema diferente que a gente pudesse abordar aqui, coloque nos comentários ou me mande um e-mail, quem sabe a gente não possa abordar nos próximos vídeos, beleza? Então tem temas muito interessantes que eu pretendo abordar. A questão mesmo é tempo, a gente poder fazer os conteúdos, roteiro, apresentação, edição e publicação. Mas de acordo com o tempo a gente vai se organizando, beleza? Espero que vocês tenham gostado do vídeo especial. Todos eles sempre dão um grande trabalho, justamente pelo fato que a gente demanda muito tempo para fazer, para gravar. É um objeto de pesquisa muito trabalhoso e espero que vocês tenham gostado. Se você gostou do vídeo, clique em gostei para ajudar na divulgação do nosso canal e se inscreva para receber as atualizações. Clique sempre no sininho, porque toda vez que eu for publicar um vídeo, você vai receber uma notificação ou um e-mail. Eu vi alguns rumores aí que o YouTube está descrevendo algumas pessoas no canal, então confira a sua inscrição para ver se você está mesmo inscrito aqui e que está recebendo os vídeos de acordo com as minhas publicações.
beleza? Então acho que é isso, gente. Até a próxima, galera. Obrigado, valeu!